Aleluia. Glória a Deus. Quantos amam Jesus? Aleluia. Quantos amam a palavra dele? Eu amo a palavra dele. Quantos creem que Deus pode falar com você através de mim? Eu creio. Esperar o pessoal terminar de se achegar aqui. Enquanto isso, abra a sua Bíblia, quem trouxe, ou ligue a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 24. Essa palavra Deus me deu, eu já ministrei ela em reuniões de casais, e muitas vezes as pessoas, elas falam assim: você tem aquela palavra gravada? Que eu precisava ouvir aquela palavra. Não, eu não tenho. Todas as vezes que eu ministrei essa palavra, eu ministrei sem gravações. E é algo que foi muito forte na minha vida, aquilo que Deus falou comigo. Aqui em Gênesis 2, 24, diz o seguinte, eu vou ler alguns textos, se vocês puderem me acompanhar. Diz o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Efésios 5, 24 até o 32. Efésios, capítulo 5, verso 24 ao 32. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. 1 Coríntios 6, verso 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16 e 17. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Romanos 7, 3 e 4. Estamos acabando. Romanos capítulo 7, versículo 3, versículo 4. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amém?
Irmãos, já há alguns anos, é interessante que quando você entra no seu tempo a sós com Deus, quando você entra na intimidade com o Espírito Santo, quando você entra para o seu quarto, é muito bom quando você coloca diante do Espírito Santo todas as suas dúvidas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perguntar para Deus, perguntar para o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, aquele que sabe todas as coisas e quer nos ensinar. Ele é o nosso ensinador, aquele que nos ensina toda a verdade. E muitas vezes a gente tem facilidade de ficar questionando as coisas, mas com homens. Mas todas as vezes que eu entrei na presença de Deus, quando eu fui para o Espírito Santo, com interrogações dentro de mim, com busca por respostas, com indagações, mas com o coração ensinável, o Espírito Santo, ele me surpreendeu. Todas as vezes ele me surpreendeu. Então, eu estava vivendo uma dificuldade que quem é casado sabe: casamento. Casamento é uma dificuldade. Não é porque o marido é ruim ou porque a esposa é ruim, é porque é algo tão grandioso, é algo tão precioso, ele tem uma importância tão grande para Deus e para nós, que dá muito trabalho para você realmente viver o casamento como Deus preparou para nós. Então, eu vivendo essa dificuldade no meu casamento, eu cheguei para o Espírito Santo e disse: Espírito Santo, eu não consigo, eu já tentei de várias formas, eu não consigo, eu preciso que o Senhor me ensine o que é casamento. E quando eu entrei na presença de Deus, uma das perguntas, que na verdade era tanta interrogação dentro de mim, que a pergunta era: por que o casamento? Nem era como fazer, como realizar, como viver um casamento. A pergunta chegou a tal ponto que eu perguntei: Deus, por que casamento? E durante muitos anos eu orava em línguas e eu tinha essas perguntas, e aí eu fui para a palavra. A coisa não aconteceu assim, de uma hora para outra. Existem respostas de Deus que elas acontecem instantaneamente. Num momento que você tem com o Espírito Santo, ele já te dá toda uma revelação, ele já te dá uma resposta completa. Nesse caso, sobre casamento, o Espírito Santo, ele foi construindo uma verdade dentro de mim. É como se fosse um grande quebra-cabeça, e ele foi me dando pecinhas por pecinhas. E quando essas peças formaram a imagem real do casamento, eu tive o entendimento, mas eu fui entendendo cada pecinha, mas chegou um ponto que eu tive o entendimento daquilo que representava o casamento para o ser humano, para cada pessoa, para o homem, para a mulher, e principalmente daquilo que Deus deixou para que o casamento se tornasse para nós. Daí eu entendi que o casamento, algumas afirmações elas são até polêmicas, mas o Espírito me falou, e eu não posso omitir o que o Espírito me falou. Muitos pensam que o casamento é uma forma que Deus tem de nos tratar, para nos tornar homens e mulheres espirituais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O casamento não foi feito para isso. O casamento não é para isso. E muitas pessoas pregam, e muitas pessoas ensinam, e muitas pessoas creem nisso. O casamento, meu marido é uma cruz, a minha esposa é uma cruz que Deus deixou para eu carregar, isso vai tratar o meu caráter, isso vai me tornar um homem espiritual, porque eu vou ter que ser muito manso, eu vou ter que ser humilde, tá? Mas isso não é verdade. O casamento não é uma maneira de Deus de tratar você. Não é. A outra coisa que o casamento não é, o casamento não é uma forma de você deixar uma descendência. Não é. Muita gente pensa: não, Deus criou um casamento porque Deus queria que tivesse uma família e que tivesse filhos, e os filhos teriam que vir através do casamento, então era a única maneira. Essa é a vontade de Deus,
O casamento é a maneira que Deus tem também de deixar uma descendência para nós aqui na terra. Mas não é essa a razão principal. Não é esse um fundamento do casamento. E aí eu fui perguntando para o Espírito Santo, então por que o casamento? O casamento é algo tão grande que ele foi instituído por Deus. Não foi cultura, nem cultura árabe, nem cultura judaica, nem cultura europeia, nem cultura brasileira. Não foi nenhuma cultura dessa terra que instituiu o casamento. O casamento foi instituído antes de qualquer cultura. Ele foi instituído em Gênesis, antes do pecado. Então, o casamento não é uma criação terrena. O que os homens fazem é simplesmente criar, às vezes, cerimônias para representar publicamente o casamento, ou criar estruturas burocráticas que dê garantias às partes para organizar a sociedade, a comunidade, através de instrumentos legais. Mas isso não é casamento. O casamento, de fato, ele é 100% espiritual e instituído por Deus. E hoje, esses questionamentos que estão acontecendo na mídia sobre casamento, eles estão questionando outra coisa, menos casamento. Porque casamento não é definido nem em Senado, nem em Congresso, nem em Constituição, e nem em auditórios, e nem em votações. Não é. Eles estão fazendo outra coisa. Porque o casamento é algo de Deus e o homem não tem capacidade nenhuma de alterar ele. Já foi determinado, já foi decidido, já foi instituído. E não há como fazer emendas no casamento. Daí eu entendi, também algo polêmico, mas vocês vão entender, que Deus preparou 3 casamentos para cada um de nós. Aí você está dizendo o seguinte, então pode se divorciar e casar mais 2 vezes? Não. Esses casamentos são 3 níveis diferentes. Você está querendo dizer que é um casamento no espírito, um casamento na alma, um casamento no corpo? Não. Porque o seu casamento com o seu cônjuge, ele abrange espírito, alma e corpo. Agora existe um primeiro casamento, que foi aquele que eu busquei o Senhor Jesus, que eu busquei o Espírito Santo, que é o meu casamento com a minha esposa, com a Araceli. Esse é o primeiro casamento que acontece na vida de um ser humano. Muitas vezes pode acontecer também a pessoa ter outro casamento antes desse, mas eu vou explicar. Esse casamento que eu tenho com a Araceli, ele é só um símbolo. Porque tudo que Deus faz naturalmente, ele tem vamos dizer assim, ele tem uma representatividade espiritual. E tudo que existe no mundo do espírito passa a se tornar uma realidade. Então esse casamento que Deus fez, ele é um símbolo muito poderoso. Ele foi a maneira que Deus teve de dizer para você: eu vou me unir a você como você se une à sua esposa ou seu esposo. Deus queria dizer isso para nós, mas era impossível nós, seres humanos, entender o que era ser uma só carne. Se não existisse o casamento, por mais que nós tivéssemos amizades e bons relacionamentos, mas nós jamais entenderíamos o que seria uma só carne. E o projeto de Deus para nós é se tornar uma só carne conosco, não a carne, a natureza carnal. Eu estou dizendo no sentido de unidade plena. Deus tem uma proposta de se casar com você. Deus tem uma proposta de se unir a você ao ponto que vocês dois são um só. Então o homem jamais entenderia, e para que o homem entendesse essa proposta de Deus, Deus criou o casamento. Deus criou o casamento para isso, para que você entendesse o nível de relacionamento que Ele tem para você. E nas minhas dificuldades de casamento, eu sempre ficava no papel de marido, e Araceli no papel de esposa. E aí a palavra diz que essa questão de submissão e essa questão de ser cabeça do lar é um grande mistério, mas no final
o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, para você viver um casamento pleno com seu cônjuge, é necessário que você se case com Cristo. É necessário que também haja um outro casamento dentro de você. Porque existem 3 casamentos que Deus preparou para nós. O primeiro casamento é um casamento do tempo. Esse casamento que nós vivemos aqui, ele é temporal. A Bíblia diz que na ressurreição, ou seja, na eternidade, não se casam e nem se dão em casamento. Então, ao encerrar esse período que nós estamos vivendo aqui na terra, não vai existir casamento mais. Se eu encontrar, eu provavelmente vou encontrar a Célia na eternidade, ela não vai ser minha esposa. Eu falo porque o céu vai ter multidões e multidões, eu não sei como é que vai ser lá, esse mistério Deus não me revelou, e talvez a gente esteja em lugares distintos por causa da multidão de pessoas e eu não encontre lá. Eu sei que eu vou estar lá, eu creio que ela também vai estar. Mas se nós vamos encontrar lá, nós não vamos nos encontrar como casais, como casal. Então, esse casamento que acontece aqui na terra, ele é o mais simples e ele é o mais breve, porque ele é só para esse tempo. Ele pode durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas mesmo assim isso é nada para os outros 2, em relação aos outros 2 casamentos que Deus preparou para nós. O segundo casamento, a Bíblia fala claramente que nós temos um noivo. E ele, na cruz, ele conquistou uma noiva. E quem é essa noiva? Nós. Nós somos essa noiva, que foi conquistada por um noivo, para um casamento. Esse casamento entre Cristo e a igreja, ele precisa ser uma realidade. Aí você diz: mas e quando eu levanto a minha mão, quando eu me converto, eu me torno igreja, eu me torno noiva. Isso é verdade. Só que o casamento que eu tive com a Araceli não aconteceu no altar, no dia que eu coloquei a aliança no dedo dela. Esse casamento que eu tenho com a Araceli, ele é de todos os momentos. Não vou dizer todos os dias, porque se eu disser que esse casamento com a Araceli, ele acontece todos os dias, eu não vou estar sendo verdadeiro. A verdade é que o meu casamento da Araceli, ele é em todos os momentos. E o seu casamento com Cristo, ele precisa ser em todos os momentos. Aqui a palavra diz que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. É possível ser casado com Jesus e adulterar? É possível. Muitas pessoas não estão vivendo um pleno casamento com Cristo, porque não tem intimidade. Casamento só é efetivado, só é uma realidade quando há intimidade. Jesus criou um casamento para exemplificar o nível de intimidade que Ele quer ter com você. Da mesma forma que a intimidade minha com a Araceli acontece no quarto, Mateus 6,6 diz o seguinte: eu quero ter intimidade com você no quarto. Da mesma forma que todos os frutos que eu tenho com a Araceli foi dessa intimidade no quarto, todos os frutos que você tem com o seu noivo Cristo é através da intimidade no quarto. Quando você entende esse paralelo, esse símbolo do casamento, você começa a ter, quando isso é revelado no seu espírito, você começa a ter um comportamento como noiva mais excelente. E você começa a ter um relacionamento com o seu cônjuge também, porque uma coisa contribui para a outra. Na medida que você entende o seu lugar de noiva, de esposa de Cristo, você entende o seu lugar dentro do casamento com o seu cônjuge. Quanto mais você tiver
intimidade com Cristo, quanto mais Cristo gerar frutos na sua vida, quanto mais você se submete a Ele, porque essa submissão da esposa em relação ao marido, muitas vezes o marido até aponta o dedo, você tem que ser submissa a mim. Mas eu mesmo fui confrontado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: e você está cobrando dela, mas você é submisso ao seu noivo, Jesus? Daí eu fui entender o que era submissão, porque eu tive que me tornar submisso. Como que eu vou cobrar da minha esposa submissão se eu não sei o que é submissão? O Espírito Santo me ensinou o que é submissão. Mas essa submissão não é para ensinar para ela. Essa submissão é para eu viver com Cristo, o meu noivo. Eu preciso estar submisso 100% à autoridade, ao cabeça que é Cristo. E o terceiro casamento que o Espírito Santo me ensinou e que me revelou, ele acontece dentro de mim. Ah, mas a sua nova natureza se tornando noiva aconteceu dentro de você. É verdade, mas no Espírito. Agora existe aqui dentro, o tempo todo, um conflito, e que Deus preparou um casamento, e que esse casamento precisa acontecer de fato. Esse casamento é da sua alma com o seu espírito nascido de novo. A sua alma é uma noiva a ser conquistada. Muitas pessoas enganaram, querendo aniquilar a alma, querendo abafar a alma, querendo neutralizar a alma. E muitos maridos fazem isso com as suas esposas. Tem muitos maridos que eles abafam esposas, não deixam trabalhar fora, não deixam desenvolver nada, abafam em todos os sentidos. O que acontece com a esposa? Ela fica frustrada. E aí ela não consegue expressar a verdadeira felicidade, o verdadeiro lar, os verdadeiros frutos. Há uma destruição familiar. Por quê? Porque a esposa, ela não foi bem cuidada, ela não foi edificada, ela não foi construída, ela não foi guiada, ela não foi conduzida, ela não foi cuidada. E aí eu entendi que o meu espírito nascido de novo, ele nasceu como um bebê, e eu precisava hora após hora, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra. Todas as práticas espirituais tornaram o meu espírito maduro, porque o meu espírito era bebê, e o meu espírito bebê, menino, ele era um péssimo marido para minha alma. Vocês imaginam a alma pronta, casando-se como se fosse uma mulher de 25 anos casando com uma criança de 10 anos. Você imagina? O que acontece? É possível? Essa mulher vai se sentir segura? Ela vai ser guiada? Vai haver frutos? Então eu entendi que eu precisava amadurecer, porque se eu não fosse maduro no espírito, eu jamais conseguiria ser no espírito o esposo para minha alma. A minha alma, ela só vai seguir o meu espírito maduro. Por isso que as pessoas que não edificam a sua vida espiritual, que não edificam o seu homem interior, elas não conseguem governar a alma. Eu falo governar, não é poder, mas é conduzir, é cuidar. Toda pessoa imatura no espírito, a alma toma conta. Por isso que nós dissemos, o fulano é almático. Por que ele é almático? Porque a alma que deveria ser conduzida, que deveria ser a esposa, acabou assumindo o papel de marido. Porque a alma está mais fortalecida do que o espírito. E o meu espírito, ele precisa ser maduro. Ele precisa estar pronto para ele
conduzir a minha alma. Na medida que eu fui entendendo esse processo, a minha submissão a Cristo, o cuidado de Cristo comigo, me suprindo, eu fui entendendo que eu precisava cuidar da Araceli. Porque se Cristo cuida de mim, me supre em tudo, não só financeiramente, mas principalmente nas minhas emoções, eu precisava da mesma forma fazer isso com a Araceli. Eu precisava me parecer com um varão perfeito, cada dia mais. Mas eu só conseguia fazer isso à medida que eu fosse amadurecendo, à medida que eu orasse em língua, à medida que eu edificasse a minha fé, eu me tornasse um homem espiritual. Se a minha alma ela não tem relacionamento com o meu espírito, porque o meu espírito é imaturo, a minha alma ela pode se relacionar com um terceiro personagem, que no natural a gente chama de relacionamento extraconjugal, porque a minha alma ela foi feita para se casar com o meu espírito. Mas à medida que o meu espírito não consegue, por imaturidade, por meninice, ele não consegue ser um esposo para a minha alma começa a se relacionar com o terceiro, que é a carne. Todas as vezes que acontece esse adultério no casamento original do meu espírito com a minha alma, esse adultério, onde a minha alma ela se deita, ela tem intimidade com a minha carne, isso produz um resultado terrível. A Bíblia não chama dos frutos da carne, mas a Bíblia chama de obras da carne. Mas as obras da carne são os frutos da intimidade da minha alma com a minha carne. À medida que a minha alma ela se relaciona com a minha carne, ela começa a manifestar, ela começa a expressar, porque a minha alma foi feita para expressar o que eu sou no espírito. Mas se ela se relaciona com a carne, ela começa a expressar a carne. Os frutos desse relacionamento extraconjugal da minha alma com a minha carne são as obras da carne. E à medida que eu fui entendendo esse processo dentro de mim, e à medida que eu fui entendendo a minha condição diante do meu noivo Cristo, eu consegui ser um melhor marido para a Célia. Porque quando eu tinha uma mentalidade de resolver as minhas circunstâncias, Deus queria me levar para a eternidade e fazer algo eterno na minha vida. Você está preocupado com um pequeno tempo que você vai passar com a sua esposa, mas eu estou interessado em que você entenda a real dimensão do casamento. Eu estou interessado que você realmente mergulhe nos casamentos que eu preparei para você. Tanto o casamento de você ser a noiva submissa a Cristo, onde Ele é o cabeça. Todos os papéis que hoje as esposas esperam dos seus maridos, é o que Cristo oferece para nós. A Araceli espera ser suprida. É o que Cristo faz conosco. Hoje, não é condenando, mas hoje tem maridos que empurram as esposas para o mercado de trabalho. Isso não é machismo, apesar de que estão considerando aí de fora. Mas no real casamento com a minha esposa, eu sou o provedor, porque o próprio Jesus me colocou como tipo do noivo. Quando ele fala do casamento, ele fala, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Vocês imaginam a responsabilidade que eu carrego de ser o tipo do noivo para Araceli. Agora, se Jesus me elegeu como o noivo da Araceli, e eu entendo isso como palavra revelada, eu descanso. Por quê? Porque eu sei que Ele me colocou no lugar e Ele me capacita a isso. Então você, marido, que tem insegurança em relação a sustentar a sua esposa, não se preocupe. Foi Deus que te colocou nesse lugar. E se Deus te colocou nesse lugar, você é apto de forma sobrenatural
Você não é apto naturalmente, você é apto de forma sobrenatural a suprir a sua esposa, a ser o provedor da sua casa. Nós temos vivido isso, eu e Araceli temos vivido isso. À medida que nós nos relacionamos, nós entendemos. Porque antes eu tentava me colocar no lugar dela, fracassei. Nunca tente se colocar no lugar do seu cônjuge, nunca. Você tem uma cabeça totalmente diferente do seu cônjuge. Esposas, não tente se colocar no lugar dos maridos. Maridos, não tente se colocar no lugar da sua esposa. Assim como é um absurdo eu tentar me colocar no lugar de Cristo. Existem pessoas hoje que eles estão se colocando no lugar de Cristo. Eles acham que eles são aqueles que geraram a igreja. Eles acham que eles são responsáveis pela bênção na vida das ovelhas. Eles acham que a oração deles é que vai resolver a vida das pessoas. Eles acham que a igreja é deles. Eles estão tentando adulterar com a noiva de Cristo. Essa noiva tem marido. Qualquer homem que tenta se relacionar com intimidade com a noiva de Cristo está tentando adulterar com a noiva do Cordeiro. Eu desisti de tentar me colocar no lugar da Araceli, porque nunca funcionou. Aí o Espírito Santo me falou o seguinte: eu te coloco como esposo em relação a Araceli, eu te coloco como esposo em relação à sua alma, mas eu te coloco como esposa em relação a Cristo. Você quer entender os dois papéis? Viva os 3 casamentos. E você que é mulher? Você que é mulher, você tem um papel de esposa em relação à sua alma. Se você quer entender o seu marido, tente então ser o esposo da sua alma. Você já tentou ser o esposo da sua alma? Você já tentou ser o esposo da sua alma? Porque muitas mulheres pensam o seguinte: Deus errou. É eu que tenho, eu que sou espiritual aqui em casa, só eu que oro, só eu que busco a Deus. Não, Deus errou, sou eu que sou a mais inteligente aqui, eu que tenho as boas ideias, sou eu que tenho discernimento espiritual. Não, Deus errou. Esse meu marido, ele é a cabeça fechada, eu tenho a cabeça aberta, olha, eu consigo ver todos os detalhes ao mesmo tempo, olha as minhas habilidades. Deus errou. Então, muito bem, seja o esposo da sua alma. Você tem sido bem-sucedida como esposo da sua alma? Você tem realmente tem sido o marido maduro que conduz a sua alma, que supre a sua alma, que dá direção para a sua alma? Você tem sido, vocês esposas. E interessante que nessas polêmicas de casamento, muitas vezes há esses questionamentos, né? Quando há os conflitos, há os questionamentos, como se Deus tivesse errado, né? Tem gente que pensa assim: mas por que tinha que ser o homem, tinha que ser o cabeça, né? Não se preocupe, descanse. Deus nunca erra. Deus nunca erra. O melhor lugar de Deus para você é onde você está. Ele nunca errou e nem nunca vai errar. Se Ele te fez esposa, pronto, o melhor lugar para você é ser esposa. Se Ele te fez marido, pronto, o melhor lugar para você é ser marido. Mas entre nessas dimensões espirituais, orando em línguas, vivendo no Espírito, tentando ser um homem espiritual maduro, que tem intimidade com a alma e que gera frutos nessa alma. A alma, ela expressa os frutos do Espírito, que é justamente o resultado do casamento entre o seu espírito e a sua alma. Quanto mais o seu espírito, nova natureza, se casa com a sua alma e você tem o governo da sua alma através da vida no Espírito, mais você vai manifestar os frutos do Espírito.
Bondade é um fruto manifesto onde? Benignidade é um fruto manifesto onde? Não é na alma? A minha semente colocada na Araceli fez com que a Araceli gestasse e gerasse 2 filhos. Nós temos 2 filhos, o Davi e o Isaac. Não tem como dar fruto sozinho. Não tem como. Não existe uma maneira de frutificar sozinho. Se você está com a alma arrebentada, você precisa ter uma vida no Espírito de fato. Porque eu digo para você, o seu espírito não está sendo maduro o suficiente. Ele não está sendo o esposo que a sua alma precisa. Ele não está sendo. Porque toda esposa, ela é construída pelo marido. A sua alma, ela é construída pelo seu espírito maduro. Assim como Cristo constrói a sua noiva. É o noivo que constrói a esposa. É o noivo. E interessante que lá no Éden, como foi feito o homem e a mulher? O homem, ele foi feito do pó da terra e com sopro de vida. Ou seja, ele foi feito do próprio Deus. Se Deus fez, Deus é responsável em sustentar. A mulher foi feita do quê? Do pó da terra e do sopro de vida? Não. A mulher foi feita de Adão. A mulher foi construída pela costela de Adão. O que gerou a mulher foi Adão. Foi provindo de Adão que foi feita a mulher. Aquilo que gera, sustenta. Então, a responsabilidade de sustentar Araceli é minha. E a responsabilidade do meu sustento é de Deus. Na criação, foi feito, ambos vieram direto de Deus. Mas na formação, o homem veio do pó da terra e a mulher veio da costela de Adão. Aquilo que gerou, sustenta. Eu tenho plenas condições de sustentar a Araceli, porque aquilo que aconteceu no Éden é um símbolo do que Deus quer fazer na minha vida como um todo, como marido da Araceli, como a noiva de Cristo e como o homem maduro para minha alma, o homem espiritual maduro para minha alma. E essas 3 coisas, à medida que eu vou amadurecendo, à medida que eu vou vivendo eu vou levando os níveis de êxito no outro. Quanto mais o meu relacionamento com Cristo, como igreja, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se tornando cada dia melhor, mais o meu relacionamento com a Araceli vai se tornando melhor. Quanto mais o meu relacionamento com Cristo vai se tornando melhor, mais o meu espírito consegue governar e consegue ser um bom esposo para minha alma. Então, quando o Espírito Santo me mostrou essas realidades, eu passei a ver as coisas com outros olhos. Então, eu não parei de muitos questionamentos com a Araceli, nós paramos de muitos conflitos, e até eu não compartilhava isso com ela. Eu comecei a ver de outra forma, eu comecei a viver de outra forma, e muita coisa que eu julgava ela, eu deixei de julgar, porque eu sabia o que era ser esposa. Que eu comecei a viver de fato a minha condição de esposa de Cristo. Eu entendi ela mais. Porque quanto mais eu entendia o que Cristo, o meu marido, né, o meu noivo, ele é para mim, mais eu entendia o que ela esperava de mim. Esses dias, uma pessoa estava com um problema conjugal muito grave, e ele chegou até a abrir comigo questões, e o Espírito Santo me levou a falar isso para ele. Parece poesia, parece muito bonito, mas é uma realidade para mim. E aí eu tive que falar para ele, eu falei assim, olha, você quer que a sua esposa se apaixone por você?
Ele diz: eu quero. Seja igualzinho Cristo, porque ela é apaixonada em Cristo. Parece poesia, parece utópico, mas não é. Isso é uma realidade do meu espírito. Quanto mais eu me pareço com Cristo, mais Araceli se apaixona por mim. Nós vamos fazer agora 20 anos de casado. 20 anos de casado. Ela nunca foi tão apaixonada por mim como agora. Por quê? Porque ela é apaixonada por Jesus. Eu preciso copiar o varão perfeito. Eu preciso me parecer com Jesus. Agora, por que eu me apaixono pela Araceli cada dia mais? Porque cada dia mais ela tem sido a noiva de Cristo. Ela aprendeu com quem que ela deve se parecer, com a verdadeira noiva de Cristo. A noiva de Cristo que se deixa ser cuidada, que é submissa, que sabe que o marido conhece todos os caminhos, que sabe que o marido tem os ensinamentos da verdade, que sabe que o marido vai guardar ela em toda e qualquer circunstância, sabe que o marido pagou um preço por ela, um preço muito alto, com a própria vida na cruz. Quanto mais ela vai entrando nessa condição de esposa de Cristo, mais eu me apaixono por ela. Então, se você não tem tido um bom papel de noiva de Cristo, comece a ver como está o seu papel dentro de casa. Comece a ver como está dentro de você. Se não está uma bagunça, se a sua alma não está mandando, que às vezes é a sua alma que está mandando, ela é o homem da casa. Que se a sua alma for o homem da casa, provavelmente a sua esposa também é o homem da casa. Essa inter-relação, ela é uma realidade. Tudo que existe no natural é fruto do espiritual. Amém? Aleluia. Vamos viver um casamento pleno, nas 3 dimensões, com o nosso cônjuge, com Cristo e com a nossa alma. Amém? Aleluia.